Quer saber se a sua profissão pode ser substituída ou não pela inteligência artificial? Então você precisa conhecer esse site que eu vou te mostrar aqui. Mas antes disso, aproveita, já ativa o sininho, se inscreve no canal para que mais pessoas possam se preparar e se adaptar para suas profissões e não ficarem de fora do uso da IA dentro do seu próprio trabalho. Bom, existe um site muito interessante que ele foi criado a partir do Departamento de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos. Eles criaram e trouxeram todos esses dados confiáveis para dentro do site e a partir dali eles vão te dar várias perspectivas diferentes. E a última delas é uma feita por inteligência artificial, inclusive ela é dinâmica, ela vai sendo alimentada ao longo do tempo. Então hoje pode ser que eu te mostre um determinado número e se você for ver esse vídeo daqui a um mês, por exemplo, pode ser que esteja outro número completamente diferente, porque ela é dinâmica, mas ela consegue mostrar pra gente quais as chances daquela profissão ser substituída ou não por IA. Só que tem muito mais coisa interessante nesse site. Aliás, é importante a gente lembrar que isso funciona para todas as pessoas. Para quem já está na carreira há muito tempo, mas tem aquele medo ou aquele receio de ser substituído, de querer entender se precisa se dedicar de alguma outra forma dentro da sua própria profissão, daquele nicho que você já conhece. Agora, para aqueles que estão iniciando na carreira, até estudantes que estão saindo do colégio, saindo do ensino médio, também é interessante dar uma olhada e analisar muito bem esse site, porque ali eles vão ter uma ideia já projetando como que essa profissão pode impactar ou não o mercado de trabalho. Então a gente vai entrar nesse site aqui que eu vou te mostrar na tela para a gente poder analisar muito bem. Para facilitar o entendimento de todas as pessoas, eu já vou traduzir esse site aqui. Então vamos lá. Ele nada mais é do que um visualizador do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E aí você pode me perguntar, Suzana, mas isso não é a realidade do Brasil. A gente sabe que todas as profissões e as próprias empresas, elas são muito influenciadas pelos americanos. Então, de fato, aqui é um retrato do mercado de trabalho de carreiras americanas. Agora, nada melhor do que a gente ter essa perspectiva americana para a gente também ficar de olho e se adaptar na nossa própria carreira. Sem contar que tem muita gente hoje que trabalha em empresas multinacionais. Então, esse site serve da mesma forma. Vamos entender melhor. Você vai ver centenas de ocupações, de várias carreiras diferentes. E conforme você olha esse grande bloco de profissões e de carreiras, você vai perceber que onde o bloco é maior é porque tem uma concentração maior de pessoas que trabalham naquele nicho, naquela carreira. E os blocos que são menores são ocupados por pessoas que trabalham ali, mas em uma quantidade menor. E aqui a gente já vai percebendo algumas nuances. Realmente, existem várias carreiras que já estão com bastante gente. Por exemplo, auxiliares de saúde, temos bastante, altos executivos, serviço de alimentação e bebida, vendedores do varejo, aí tem vários mesmo. Outro ponto interessante desse site são as cores. Ele já mostra uma legenda aqui em cima que fala: o que tiver mais próximo do vermelho é que está em declínio e mais próximo do verde é o que está em crescente. Mas em crescente em quê? A gente está na aba da perspectiva do Departamento de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos. Aqui nessa aba ele vai mostrar quais as chances dessa profissão estar em crescimento ou não, baseada na economia dos Estados Unidos mesmo. A gente pode ver aqui, por exemplo, agricultores, pecuaristas e outros gestores agrícolas. Ela tem uma perspectiva de menos 1%. Isso significa que está em leve declínio. E você vê que ele não está um vermelho muito forte, mas uma cor meio alaranjada. Agora, se a gente vai, por exemplo, para operários e ajudantes da construção civil, você vê que ele está numa perspectiva mais 7%. Isso significa que ele está em crescimento segundo a economia dos Estados Unidos. E assim, você pode ver várias outras profissões, várias outras carreiras, como que elas estão distribuídas sob essa perspectiva de crescimento ou de declínio. Agora a gente vai conhecer uma nova aba, salário mediano. Aqui ele vai mostrar a média de salário para aquelas carreiras. E aqui, da mesma forma, ele tem uma legenda das cores, onde mais vermelho ele chega próximo de 25 mil dólares e mais verde ele chega a 250 mil dólares. Conforme você vai passando, você vai vendo que as cores elas vão mudando um pouquinho, porque agora a gente está numa outra perspectiva. Não é mais crescimento ou declínio daquela profissão. Agora a gente está falando de salário médio. Então você pode ver cozinheiros, salário
salário médio, 35.760 mil dólares. Ele até coloca a quantidade de empregos em 2024, o panorama e a educação, que ainda vai ter uma aba específica só para educação. Gerentes de publicidade, promoção e marketing, salário médio, 159.660 mil dólares. Você pode ir navegando que você vai ver várias carreiras e com certeza vai encontrar a sua com aquela que você está pensando aí e talvez você queira fazer uma migração. Agora a gente vai para uma nova aba de educação. Aqui ele mostra quais são o nível educacional que você precisa ter, em média, para ter aquela determinada carreira, aquela determinada profissão. E aqui ele mostra de novo na legenda, mais vermelho não precisa de diploma, mais verde você precisa ter um doutorado. Então, por exemplo, altos executivos, ele pede aqui uma formação acadêmica de pelo menos o bacharelado. Já vendedores do varejo, sem formação acadêmica formal, ou seja, não é exigida nenhuma formação acadêmica formal. Diretores de escola, formação acadêmica, pelo menos o mestrado. Auxiliares de escritório em geral, diploma do ensino médio ou equivalente. Agora, a cereja do bolo fica realmente nessa última aba, exposição à inteligência artificial. E quando a gente clica aqui, a gente já tem alguns insights. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa legenda, porque toda vez que você muda de aba, a legenda muda também. A legenda agora diz que quando você tem uma baixa exposição da inteligência artificial, ele fica mais próximo do verde, e uma alta exposição da inteligência artificial, você fica mais para o vermelho. Ele também coloca várias informações que a gente precisa entender. Por exemplo, essas estimativas não são previsões rigorosas. E detalhe, uma pontuação alta não prevê o desaparecimento da profissão, e sim uma adaptação, como é o que a gente vê por aí. Um excelente exemplo disso é, por exemplo, as atendentes de telefone, como a gente falava que era de call center. Antigamente, existiam muitos atendentes, principalmente nas empresas grandes, que tinham que atender, às vezes, o Brasil inteiro, ou pelo menos vários estados do nosso país. Hoje em dia, várias dessas profissões já foram substituídas pelos robôs. Quando são implementadas aquelas tecnologias que você fale, diz que 1 para falar com o financeiro, diz que 2 para falar no jurídico. Enfim, hoje você tem várias dessas ferramentas e muitas delas usando até IA. Quando, por exemplo, ele fala, ao invés de digitar, diga em poucas palavras o que você precisa. Ou seja, já existe inteligência artificial atuando e mesmo uma automação e tecnologia junto para substituir em parte esses atendentes telefônicos. Mas como a gente costuma dizer, as profissões elas não vão parar de existir. Então é isso que ele fala aqui. Não é o desaparecimento da profissão, e sim uma adequação e uma adaptação. Mas vamos lá para entender um pouquinho qual o impacto da inteligência artificial nessas profissões. Auxiliares da saúde. Exposição à inteligência artificial 2 de 10. Pouca exposição. E cada vez que você encontra esse índice de exposição da IA, ele traz um textinho explicando. Então, especificamente dos auxiliares da saúde, ele fala o seguinte: as principais responsabilidades dessas profissões são físicas e interpessoais, como, por exemplo, dar banho, vestir, levantar os pacientes, ou seja, é mais difícil da inteligência artificial substituir. Então, o índice é 2 de 10. Vamos nos altos executivos, já passa para 6 de 10. Vamos entender o texto que ele explica. Os altos executivos desempenham funções que exigem conhecimento especializado de alto nível. Só que quais são esses conhecimentos? Análise financeira, planejamento estratégico, revisão de contratos, e tudo isso a inteligência artificial já está fazendo. Por isso, esse alto índice de exposição à IA. Vamos olhar alguns outros. Operários e ajudantes da construção civil, 1 de 10. As principais funções dessa ocupação são quase inteiramente físicas. Então, a exposição é muito menor da IA nessas áreas, nessas carreiras. Especialista em gerenciamento de projetos, 7 de 10. É uma exposição bem mais alta, porque exige grande conhecimento técnico e digital, envolvendo análise de dados, planejamento e documentação. Isso a inteligência artificial já faz também. Aqui a gente tem várias outras informações. Vale a pena vocês darem uma pesquisada e depois comenta aqui qual o nível de exposição da sua área para a inteligência artificial.